Esse vídeo hoje vai falar sobre planejamento, organização, planner. Então, se você é estudante, se você está estudando para residência médica, que é o meu caso, para prova, né, as provas do final do ano, e quer se planejar e quer se organizar, vou levar vocês para fazer um tour de como fazer a organização utilizando o site do Med Grupo, a plataforma do Medsoft. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o primeiro vídeo de 2024, então seja bem-vindo a esse novo ano, feliz ano novo para você, que esse ano seja muito abençoado e que você consiga realizar muitos dos seus sonhos e que os seus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus, porque a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Vai ter perrengue? Vai, porque com Deus também tem muito perrengue. Tem, gente, desculpa. Deixa eu já te adiantar isso nesse momento, mas tem perrengue sim, mas você não tá sozinho no perrengue. Então eu acho que essa é uma opção boa, né? Bom, vamos ao foco desse vídeo. Sim, se você não sabe, o Medsoft te ajuda a fazer o seu próprio planner. Eles já vinham fazendo essa ferramenta e otimizando ela ao longo dos anos, e agora a gente conseguiu ver que nessa mudança, né, do ano passado para cá, a gente viu uma mudança muito expressiva na velocidade, assim, no refino, sabe, das métricas. Então as coisas estão muito mais ajustadinhas e muito mais interessantes, prontas para otimizar o nosso planejamento. A plataforma do Med Grupo é o Medsoft, e aí você pode baixar essa plataforma em alguns dispositivos diferentes. Você pode baixar ela no computador, no seu notebook ou desktop, no seu celular, através, né, seja da loja virtual do seu dispositivo, e também você pode usar ele para tablets, então iPad, né, da Samsung, enfim. Então você pode usar nessas três ferramentas, o que eu acho que é muito prático, porque tem gente que estuda em casa pelo computador, tem gente que estuda em casa no iPad, tem gente que estuda no plantão com o iPad ou na faculdade, tem gente que tá no celular ali, né, no ônibus, enfim, em qualquer lugar. Então em qualquer dispositivo desses você tem acesso a toda a plataforma e ela é sincronizada. Então assim, o que eu fiz hoje cedo de manhã, o que eu estudei no notebook, vai estar atualizado no meu celular assim que eu entrar no dispositivo, o que é muito bom, tá? Quem aí já estudou por planilha, né, e você ficar atualizando a planilha manualmente, gente, é um saco, atrasa a vida. Enfim, a gente tá na era da praticidade, né? Então, eu vou levar vocês para entrar na plataforma. Esse ano eu vou fazer o Medmaster. E se você não conhece essa modalidade, o Medmaster, ele é para quem já fez tanto Med como Med Curso, ou seja, você já completou os 2 ciclos. Então você é Medmaster, então você tem acesso a uma ferramenta diferenciada, na qual você paga um valor diferente, bem menos, né, do que você já veio pagando, porque você já é uma pessoa que já utilizou os produtos deles. E aí, gente, na plataforma, quando você assina o Medmaster, você tem acesso tanto a toda a ferramenta do Med Curso, quanto do Med, sabe? Você tem os dois. Então, se você quiser estudar tudo de novo ao mesmo tempo, você pode. E o mais legal do Medmaster é que você consegue assistir todas as aulas, já estão todas lá disponíveis para você. Eles até colocam, assim, por semana, né, bonitinho, seguindo ali o cronograma da semana das unidades, né, que tá acontecendo no Med ou Med Curso, para você ir se orientando e também ir planejando semanalmente os seus estudos. Mas eles também colocam tudo. Então, assim, a minha maior defasagem nas provas do ano passado foram em hemato. Então, eu hoje já consigo assistir todas as aulas de hemato, seja do Med, seja do Med Curso, entende? Então, eu consigo já antecipadamente ver aquele conteúdo. O que é uma reclamação muito constante das pessoas, né, quando entram no Med Curso ou Med Grupo, o Med, né, é que você tem ali o conteúdo fixo. Eu não consigo ver hemato se hemato tá vindo nas semanas subsequentes. Então, eu tenho que esperar até chegar a semana, enfim. Então, para quem já tem acesso ao Medmaster, isso é muito legal, porque otimiza, né, gente? Às vezes aquela aula da semana você já fez o resumo, você já fez todas as questões, você quer ir adiantando, então assim, você faz o seu horário também se você quiser. Então vamos lá, gente, vou levar vocês, essa daqui é a plataforma, tá? Quando você entra, você tem aqui a sua foto, o seu login, enfim, na plataforma, né, do Medsoft. Essa aqui é a plataforma, a visão que a gente tem no desktop, tá? No computador.
Mas para o celular ele dá uma pequena ajustadinha, para tablet também, mas enfim, todos rodam muito bem, tá? Alguns anos atrás não rodava muito não, dava umas travadas, dava umas bugadas, mas muito bom ver a evolução dessa empresa. Mas vamos lá. Aqui, como a gente está começando essas primeiras semanas do ano, então já tem um vídeo introdutório sobre as orientações iniciais, o que eles te recomendam fazer assim que você vai começar o seu planejamento, a sua organização. Você tá todo empolgado lá, tá, mas espera, o que a gente tem que fazer? Vamos organizar isso, vamos, né, assentar, vamos pôr o pé no chão pra gente ver o que é importante a gente priorizar nesse momento. E aí, se você olhar, ó, você vai rolando aqui pro ladinho, essa barra, você vai vendo que tem aqui já Clínica Médica 1, ou seja, a primeira aula da semana, né, do primeiro bloco, dos 2 blocos que são lançados semanalmente, vai ser Clínica Médica com síndrome ictérica e hepatites. E o segundo bloco, o mais maravilhoso de todos, Pediatria com Júlia, doenças exantemáticas. E aí, se você olhar, você tem um marcador aqui embaixo no rodapé que ele fala o tanto de aulas que você assistiu, apostilas e questões. Então, como a gente acabou de começar, abrimos aí 2024, não tem nada aqui marcado, né, gente? E você também consegue ver por aqui o progresso nas aulas. Então, se você assistiu 100% das aulas, se você já zerou 100% ali das apostilas, se você já fez todas as questões, então você já consegue ter aqui uma noção de como é que tá o seu desempenho. Outra coisa aqui embaixo é que você consegue fazer o seu desempenho aqui, tá vendo, ó? Você não fez nenhuma revisão, não tem nada suficiente, porque o ano tá começando, então, né, tá zeradinho ali. E aí a gente pode clicar em fazer a primeira revisão, ele vai me dar uma revisão geral aí, e ele já computa isso daí como um desempenho, e você vai vendo as métricas acontecendo. Isso vai ser para um outro vídeo. Mas o que eu quero focar com vocês agora é que o ano tá começando. Então, assim, eu, Natália, preciso me organizar, porque eu estudo, trabalho em 2 lugares diferentes. Esse mês de janeiro eu vou trabalhar pra caramba. Então, eu preciso me planejar antecipadamente para entender o que eu vou fazer, como é que vão ser os meus dias de estudo, para eu não me deixar levar assim e acabar me perdendo. Então, eu prefiro ter uma coisa bem organizadinha. Eu sou a louca da organização, porque eu tenho TDAH, então eu preciso me organizar no tempo, porque senão eu me perco muito. Então vamos lá. Se você olhar nessa barra aqui na vertical, tem aqui o menu para você, que é esse menu principal onde a gente tá. Aqui tem conteúdos, então quando eu clico em conteúdos, ele vai automaticamente para os conteúdos da semana. Então eu vejo todos os conteúdos aqui, ó. Esses aqui são todos os do ano passado, então por isso que eu falei, você consegue acessar já previamente os outros conteúdos. E o Med Planner, então como é que isso funciona? Primeiro ele tem o calendário aqui, tá bom? E aí você consegue setar o mês de janeiro e tal, enfim, você vai vendo aqui nas bolinhas o mês, tudo bonitinho. E aí, gente, a gente vai começar pelo começo, né? Vamos definir, então, quais são as metas. E a gente tem 2 opções pra gente poder fazer essa planner, né? Esse planejamento de assistir às aulas, acessar o material, né? O material físico ali, seja na apostila ou seja apostila digital, ou seja até mesmo um resumo seu que você já tenha pronto. E a gente também tem questões para fazer, aula bônus para assistir, a gente tem smart card para fazer. Então, assim, são várias coisas e várias ferramentas que eles disponibilizam dentro do pacote que a gente tem. Então, se a gente também não se organizar, a gente fica meio perdido com esse tanto de coisa, com esse tanto de produto que tem dentro de uma mesma coisa. A gente tem que ir tentando colocar cada coisa no melhor horário. Então, assim, não adianta eu querer fazer Smart Card no dia 1, sendo que eu nem assisti a aula ainda, não, gente. E aí, nas pré-definições, olha, aqui nesse cantinho, já na primeira, pré-definições. Então, isso daqui é como que a gente vai organizar o planejamento semanal, tá? Para aquele período, né, de estudos. Então aqui a gente tem 2 opções. Você pode fazer o padrão, ou seja, quando a gente começa o ano naquele vídeo introdutório, os professores fazem toda, né, uma conversa com a gente e eles têm um modelo padrão, um modelo que já é super testado, validado, dá certo, né? E é o que eles recomendam que a gente faça nesse começo do ano. Então, se você clicar aqui no padrão, você vai estar aceitando a pré-definição de horários de estudo, né, ou até mesmo não só em questão de horários, seus horários você que vai definir, mas assim, o dia que você vai assistir a aula principal, a aula bônus, as questões, vai fazer prova, vai ver aula, entendeu, vai ver no papo, vai fazer smart card, eles já te dão isso tudo pronto. Então você não tem que ficar pensando, meu Deus, eu tenho que dia que é o melhor dia para isso, para aquilo. Não, já tá tudo aqui, gente, é só clicar nesse mágico botão e
plim, as coisas acontecem. Mas aí você fala, Natália, eu sou do contra, eu não quero seguir, eu quero fazer o meu, entende? Eu não confio no planejamento alheio. Então aí você vai aqui em personalizado, clica aqui no botão da fé, né? Que você vai configurar livremente a sua agenda. Eu tenho um pouquinho de medo disso aqui, tá? Eu preciso, às vezes, né, desse padrãozinho, eu gosto disso, de já ter alguém que pensou nisso pra mim, é o que funciona pra mim. Mas em alguns momentos, assim, eu falo, nossa, não tá dando certo esse horário pra mim, dessa forma, e aí eu consigo ir ali em personalizar, e aí eu vou ajustando. Mas vamos clicar aqui no padrão pra vocês verem a mágica acontecendo. Então, que rufem os tambores. Então, olha só. Eles já vão explicar para vocês que o D1 é o seu dia base. O que é isso? É o dia em que você vai assistir suas aulas principais. Então, para mim, ele configurou como meu dia principal a segunda-feira. Então, segunda-feira é o dia que eu vou, então, ter isso, né, para poder estudar e para ver as aulas. O que ele vai planejar para mim em relação ao resto da semana? O que eu tenho de importante para fazer? Eu tenho aqui os estudos da semana, questões para fazer. Então, ele já colocou aqui, ó, no cantinho, o meu D2, tá? Então, no meu segundo dia de estudos, na terça-feira, vai ser o meu dia de fazer questões. Então, eu vou fazer tanto questão de pediatria quanto de clínica médica, a questão dos blocos semanais. E aí, no dia D3 e D4, eu vou revisar pelo material didático. No dia D4, eu vou também assistir a aula bônus. Então, as aulas bônus, gente, são muito incríveis e elas têm vários conteúdos que, assim, sabe aquela questão que faz toda a diferença? Que todo mundo fala assim, mas isso aqui é rodapé de livro, mas isso aqui é pegadinha, mas isso aqui é muito específico. Tá aqui, sabe? Aquela aula que você fala assim, ai meu Deus, putz, errei essa questão, se eu tivesse assistido aquela aula bônus. Pois então, eu sempre esquecia de assistir essas aulas porque eu não colocava no meu planejamento. E eles colocam aqui, então o D4 vai ser meu dia de assistir essas aulas bônus. E aí vem revisões, então agora vamos para revisões. O que é importante, né, na hora de revisar os estudos que eu já fiz. Então, temos várias opções para revisar, tá? E aí você pode escolher a sua favorita, mas eu gosto de todas as ferramentas que eles disponibilizam, mas também é muita coisa. Então, assim, tem uma hora que você fala assim, cara, não dou conta de assistir tudo isso, e aí você vai filtrando justamente no personalizado para você ver o que cabe, o que é factível, para você não ficar se frustrando com um monte de coisa aí, aquelas metas que todo mundo faz no começo do ano e da fevereiro ninguém conseguiu colocar em prática, né? Mas o que eles colocam aqui é muito razoável, tá? Se você observar, eles colocam para você fazer revisão aqui, ó, no D3, 5 e 6. Ou seja, você já viu todo o conteúdo, você já viu o seu material didático, você já viu o seu resumo, você já viu tudo bonitinho, aula bônus, pronto. Então agora a gente vai revisar, porque você já fez as questões também, entendeu? Então você consegue revisar através do MedSmart, tá? Que é um outro universo, é um universo paralelo e ele é maravilhoso. E aí você pode revisar por questões, você pode revisar de várias formas, tá bom? E aqui tem também um outro método que eu adoro de revisão, que é o Nopapo. Inclusive, é uma das ferramentas que eu gosto de colocar para revisar naqueles momentos meio assim, que eu não tenho nada muito específico, assim, sabe aquele momento meio aleatório do dia? Por exemplo, eu tô indo de carro pro trabalho, então esse é o momento que eu vou e volto com Márcio Rocha e seus convidados no Papo, entendeu? Porque eu vou e volto ouvindo no Papo. Então eu tô ali no trânsito, mas eu tô revisando aquilo. Tô arrumando a casa, tô tomando um banho, tô me arrumando para ir para algum lugar no Papo. Por quê? É uma conversa super descontraída, então eu consigo revisar os conteúdos mais importantes da aula de uma forma informal, sabe? É um podcast da sua revisão semanal. Gente, maravilhoso, né? E aí, o conteúdo Medgrupo, e aqui tem o Smart Card, tá? E a prova na íntegra, que também a gente não pode deixar de começar a fazer logo agora. Natália, mas eu só vou ter prova lá no final do ano, vou deixar pra fazer a partir de julho. É a fé. Cada um sabe o tamanho da sua, né? Mas enfim. E aí, eu venho aqui. Eu quero segunda-feira. Olha aqui, ó. Ele colocou pra mim como segunda-feira. Mas, Nath, eu assisto, a minha aula começa lá na minha unidade na quarta-feira. Então, você coloca aqui quarta-feira e aí ele, né, vai ajustar pra você, ó. Quarta-feira. Viu? E aí, esse é o seu D1. O dia que você assiste a sua aula vai ser o dia base pra você começar a contar todos os outros dias. Entendeu? Então, não necessariamente pode ser na segunda. O meu vai ser na segunda porque eu posso assistir as minhas aulas de onde eu estiver.
da sala da minha casa, entendeu? Então, o meu dia, o melhor dia aqui pro meu trabalho e tudo mais, é na segunda-feira mesmo. Então, eu vou deixar assim. E aqui, D2, olha só, você ainda pode... Quando você tem aqui todas as tarefas, né, de estudos, revisões, bonitinho, aqui vai aparecer o dia em que ele vai ser realizado e tem um reloginho do lado. Você clica nesse reloginho do lado e aí você vai definir uma meta para isso. Se você não quiser, você não faz, você não é obrigado a nada, tá bom? O Márcio Rocha não vai te mandar uma cartinha. Aqui você pode fazer assim, eu vou... por exemplo, eu vou sentar para fazer questões e eu vou fazer questões em 2 horas. Eu vou fazer questões em 25 minutos. E é aquela meta que você vai colocar para você. Então, seja realista, né? Você não vai fazer 6 horas de questões. Por quê? Porque seu cérebro já virou uma sopa, entendeu? Na 3ª hora. Então, assim, não, né, gente? E aí aqui você coloca o quanto que você quer, o número de horas, enfim, e aí você vai ajustando quantas horas você vai fazer daquilo ali que você se propôs no seu dia. Então isso é muito legal, porque assim, tem gente, por exemplo, como eu, que trabalha, né? E aí, por exemplo, aqui no dia do Smart Card, né, que é o D6, eu não vou ficar fixada somente no D6 para poder resolver. O D6 vai ser o dia que eu vou sentar e vou tirar um tempo só para fazer o Smart Card. Acontece que durante a minha semana eu também posso ir fazendo, né, e vou revisando aquilo ali de forma rapidinha e tudo mais. Mas esse daqui é um compromisso, uma meta que eu, Natália, fiz comigo mesma, um compromisso, para que eu possa cumprir aquela tarefa, né? Então é importante que você tenha noção da dimensão, da quantidade de tempo que você tem para assistir aquelas aulas. Então, assim, para fazer questões, eu tenho 2 horas para fazer. Então, beleza. Se você vai fracionar essas 2 horas ou se você vai fazer corrido, não importa como é que você vai colocar na sua agenda. O que importa é que você se propôs a fazer 2 horas, então faça bem feita, tá bom? Por isso que às vezes é melhor você colocar uma meta menor, mas cumprir, né, ser fiel ali com o que você se propôs, do que você colocar uma meta super, hiper, mega audaciosa e depois você não cumpre nem metade. Você fez alguma coisa, mas você vai ficar super frustrado porque você não fez aquele absurdo de coisa que você imaginava, tá? Então, seja realista. E aí aqui você vai organizando aqui bonitinho, né, quanto tempo que você vai deixar para cada coisa e você clica em salvar. E aí que a mágica acontece. Configurar né, se eu quero salvar ou não, se eu quero editar eu volto, salvei, e aí pronto, gente, configurações salvas com sucesso. E aí quando você volta para a página inicial, ele já vai me dizer aqui, ó, suas tarefas de hoje, tá? Então ele já me lembra o que eu tenho que fazer hoje. Ai, gente, isso é muito bom, porque assim, às vezes eu gosto de anotar as coisas na agenda, só que às vezes no plantão eu não tô com a minha agenda na mão. Então, eu tô com meu celular, eu abro meu aplicativo e ele me diz ali, Natália, hoje é dia de revisar com o MedSmart e assistir o No Papo. E aí eu vejo aqui as tarefas da semana e aí é aqui que aparece esse calendáriozinho aqui bonitinho. Por quê? Aí hoje, ó, eu vou revisar com o MedSmart. E eu tenho a opção de assistir No Papo, que é daquela grade, né, que ele já tinha me colocado fixa. Mas, aí, por exemplo, eu tô naquele dia de plantão, e aí eu consegui 40 minutos ali, sem nenhum paciente, aproveitei, abri o aplicativo e fiz 25 minutos ali de MedSmart. Coloco aqui, adicionar tarefa, coloco aqui, ó, vou colocar doenças exantemáticas, que é o tema dessa semana, é um exemplo, tá, gente? E aí, qual que é a categoria? Aí eu seleciono qual que é a categoria daquilo ali que eu tô estudando. E você pode colocar qualquer tarefa da sua vida. Gente, isso daqui é o melhor plano do universo, porque você não se resume só ao Med Grupo. Então eles colocam aqui, essa é uma tarefa pessoal, é plantão, é questão, é simulado, é trabalho, é vídeo, entendeu? Você consegue personalizar ela, mesmo que seja aquela lá pré-estabelecida pelos professores. Então, quem trabalha, quem tá na faculdade, você consegue adicionar essas tarefas que são fixas ali suas, né? Então, hoje eu fui pra faculdade, né? Ou, simplesmente, eu quero adicionar uma outra tarefa do próprio estudo, entendeu? Eu gosto de selecionar isso daqui só mesmo pros estudos. Então, as minhas outras tarefas eu coloco na minha lista de tarefa na mão, eu não coloco aqui. Mas, se você quiser ter tudo isso reunido no mesmo lugar, o Med Grupo fez isso pra você, entendeu? Porque eles são muito perfeitos. E aí, gente, vem aqui, ó, aula presencial, aula bônus, lá. E aí, por exemplo, aqui eu quero fazer outros.
outra coisa. E aí eu começo que dia, eu seleciono a data, coloco o horário, fim, e aí eu coloco se isso se repete ou não, entendeu? Então, por exemplo, poxa, é aquele dia que na policlínica eu tenho o horário de almoço fixo de 1 hora e eu sempre acabo mais cedo, então eu posso revisar ali 30 minutinhos com o Smart Card e eu coloco ali, tipo, toda semana, nesse dia, entendeu? Eu já consigo prever isso para a próxima semana e já deixo organizado. E aí eu consigo, por exemplo, colocar aqui qual a categoria que eu quero, e aí eu crio, deixo uma notinha. Gente, sério, é maravilhoso isso aqui. E aí ele já me dá uma versão também da semana, então eu já sei hoje o que eu tenho que fazer, eu já sei amanhã o que eu tenho que fazer. E o mais legal é que, por exemplo, hoje já fui lá e assisti no papo que eu tinha para assistir. Vi lá a discussão dele e da Júlia sobre pediatria e doenças exantemáticas. E aí eu já assisti, então eu clico aqui, tá bom? E aí ele me dá parabéns por mais uma tarefa cumprida. E aí eu coloco quanto tempo eu gastei para fazer aquela tarefa. Então aí eu gastei 1h40, por exemplo, para assistir o No Papo. Salvei e ele colocou aqui, entendeu? Assistir o No Papo, ele já colocou um check para mim. Se eu revisei com o MedSmart, eu clico aqui, a mesma coisa, e aí a gente segue. E aí no final você vai vendo essas bolinhas ficarem preenchidas, isso é muito legal. E ele vai colocando isso também nas suas métricas, tá? E aí, por exemplo, aqui amanhã seria sábado, então seria dia de revisar com o MedSmart, revisar o Smart Card, ver os meus resumos e revisar o conteúdo, né? O conteúdo do MedGrupo. E aí eu coloco aqui e é assim que eu for terminando essas tarefas. Tá aqui, gente. É isso, tá pronto. Domingo, realizar uma prova na íntegra e assim por diante. Entende? Então aqui, por exemplo, ó, na segunda-feira é o meu dia 0, então eu prefiro colocar aqui como tarefa, né? Eu gosto de criar as tarefas para as aulas daquela semana, e aí eu coloco aqui bonitinho para eu ter estabelecido. Então, por exemplo, aqui na próxima segunda-feira, eu não sei que aula que vai ser. Um exemplo, tá? Que seja a aula de nefro, que tá ali já no exemplo. Nefrologia, aí eu seleciono aqui aula presencial, tá? Porque é como se fosse aula presencial, para eu assistir todos os vídeos. E aí eu começo dia 8 de janeiro, perfeito, que horas que eu vou assistir essa aula. Então eu já marco meu horário aqui, inclusive eu deixo o alerta ligado, então ele me avisa que eu tenho que fazer aquela tarefa. Então, por exemplo, eu vou chegar em casa 6 horas, até eu chegar e começar a me sentar para fazer um lanchinho, tomar um banho e começar a estudar. Aí eu coloco aqui, 6 horas é o horário que eu vou iniciar aquela tarefa e que horas que eu vou finalizar. Então eu vou deixar o dia, né, bonitinho. E aí eu coloco aqui o horário. Então eu vou ter até as 8 horas para acabar aquele bloco de aulas. Então sua tarefa é 2 horas. Então a minha meta é 2 horas de estudo para segunda-feira e beleza. E aí eu vou repetir aqui isso daqui. Não se repete todo dia, enfim. Se você quiser até, por exemplo, deixar aqui, ó, aula semanal, porque aí você não precisa deixar o título específico e ir trocando a cada semana. Eu gosto, mas enfim, você não é obrigada a nada, você faz o jeitinho que você quiser pra ficar com a sua carinha. E aí, você coloca lá, semanalmente nesse dia, então aí você consegue já deixar bonitinho que então toda segunda-feira eu vou parar às 6 às 8 pra assistir a primeira aula e depois de 8 às 22 eu assisto o segundo bloco de aulas. E aí, eu crio aqui, ó, e aí, tarefa criada com sucesso. E aí, tá aqui minha aula semanal. E aí, se você vier aqui, enfim, aqui, ó, na próxima segunda-feira, tá aqui no dia 15, se eu vier aqui, tá lá, aula semanal, tá vendo? No dia 22, a mesma coisa. Gente, eu adoro isso aqui. Eu adoro isso aqui porque ele faz pra mim tudo muito prático. E é isso, gente. Esse daqui é o Med Planner, como você consegue se organizar, né, dentro dos seus estudos de uma forma prática e, além de tudo, não só prático, porque o prático às vezes pode não ser tão eficiente assim, não foi validado, não foi estudado. E isso daqui você consegue fazer com base, né, nas melhores orientações que a gente tem em relação à prova de residência, que é MedGrupo. Então, para quem é aluno, já aproveita, começo das aulas tá aí, gente. Então já vai, organiza o seu planejamento. Se você quiser deixar ali os horários de trabalho para você entender, já aproveita, qual o horário do plantão que é mais tranquilo, ou da policlínica que é tranquilo, para você sentar e às vezes fazer uma revisão extra, além do que eles estão sugerindo. Ou não, eu sou vida louca, quero fazer o meu mesmo, e é porque aquele ali que eles
propuseram não funcionou pra mim, tá muito conturbada a minha rotina, beleza, também tá tranquilo, gente. Aproveitem, porque isso daqui é pra você explorar, pra você conseguir realmente fazer aquilo que você se propôs. Tá? Então o ano tá começando, é esse momento. Se você não conhece Med Grupo, se você tá aí entre decidir fazer ou não fazer, as inscrições ainda estão abertas, então você ainda consegue fazer e ainda consegue pegar esse comecinho agora, porque as aulas já começaram, gente. Já começou, tá bom? Na verdade, teve gente que nem parou, tipo eu. Então, assim, hora de estudar é agora, né? Então, já aproveita essa ferramenta que te dá tempo, agilidade e qualidade de estudos. Tá bom? Acho que eu falei pra caramba. Esse foi mais um podcast com Natália. Mas se você gostou, deixe o seu joinha aí pra eu entender que foi bom pra você aprender a mexer na ferramenta, tá bom? Eles têm outros detalhes também, então assim, é pra explorar o aplicativo, porque eles têm muitos recursos e com certeza você vai entender como que esses recursos vão funcionar pra você ao longo do ano. Então, não deixe de fuçar, tá bom? É isso, um beijo. Eu espero que você tenha um ótimo ano super, hiper, mega planejadinho para você conseguir alcançar os seus sonhos, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.